E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, divulgou uma nota em que defende a atuação de Dias Toffoli no caso Master. Fachin afirma que a corte, abro aspas, não se curva a ameaças ou intimidações, fecho aspas. Vamos então voltar para Brasília para entender um pouco mais sobre essa nota, esse comunicado, essa defesa de Fachin ao STF. O José Matheus Santos tem mais informações para a gente. Boa tarde, bem-vindo, José Matheus. Esse texto foi escrito com os demais colegas e, inclusive, teve o aval de Alexandre de Moraes para que houvesse a publicação, certo? Isso, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Poder Expresso nesta tarde. Pois é, Lívia, essa apuração foi feita pelo nosso analista César Feitosa e o ministro Edson Fachin divulgou esse comunicado na noite de ontem, por volta das 8 da noite. A assessoria aqui do Supremo Tribunal Federal divulgou esse comunicado em que o ministro Fachin não faz referências diretas ao caso do Banco Master, mas está envolvido, essa nota está envolvida nesse contexto de críticas ao tribunal em razão da atuação do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso. Edson Fachin divulgou esse comunicado que foi construído horas antes e dias antes nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e ele ouviu os outros 9 ministros, atualmente o Supremo está com 10 ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, que é atualmente o presidente interino da Suprema Corte, já que o recesso do Judiciário ficou dividido entre Fachin e Alexandre de Moraes. Lembrando que o ministro Fachin antecipou a volta dele a Brasília para o início dessa semana para conversar com ministros sobre a necessidade de criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa defesa de Fachin do Código de Conduta tem gerado críticas nos bastidores por uma ala de ministros que avalia que não é o momento e que essa defesa de Fachin agora, quando o Supremo Tribunal Federal está nos holofotes, é uma situação que é prejudicial à Suprema Corte. Avaliam que isso pode ser discutido em um momento posterior. Edson Fachin, nesse comunicado, defendeu o Banco Central e a Polícia Federal, disse que não antecipa juízo sobre eventuais vícios dos ministros no recesso e falou no aperfeiçoamento das instituições. Nesse comunicado, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o Supremo não se curva a ameaças ou intimidações e quem tenta desmoralizar a corte, na visão de Edson Fachin, ataca o coração da democracia institucional e o Estado de Direito. O ministro Edson Fachin, em um trecho da nota, cita nominalmente o ministro Dias Toffoli ao dizer que a Corte Constitucional se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém, atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte, segundo Edson Fachin, pelo ministro relator Dias Toffoli. E em outro trecho, Lívia, o ministro Edson Fachin diz que eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais. Lembrando que também ontem o ministro Gilmar Mendes, que é atualmente o decano do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o ministro que está há mais tempo em atuação, se manifestou sobre esse assunto. Gilmar Mendes fez uma publicação nas redes sociais antes dessa nota que foi divulgada por Edson Fachin. Ele comentou essa notícia que você trouxe antes de me acionar aqui, Lívia, de arquivamento por parte da Procuradoria-Geral da República de um dos pedidos para afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria dessa investigação sobre as suspeitas de fraudes financeiras do Banco Master, e Gilmar Mendes disse que essa decisão da Procuradoria-Geral da República evidencia o funcionamento regular das instituições da República e disse que um Estado democrático de direito, a preservação do devido processo legal e a observância das garantias institucionais constituem condições essenciais para a estabilidade democrática e para a confiança da sociedade nas instituições. Portanto, Lívia, tanto o ministro Edson Fachin como o ministro Gilmar Mendes saíram em defesa do tribunal. O ministro Gilmar Mendes, mais explicitamente, numa defesa do ministro Dias Toffoli em relação a esse arquivamento que foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Volto com você no comando do Poder Expresso. Muito obrigada, José Matheus. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom trabalho para você em Brasília.
família. Vamos chamar então o Yander e o Ranier para falarmos sobre esses dois pontos também. A gente tem duas notícias importantes para repercutir aqui, que foi o arquivamento de um dos processos, de uma representação para que houvesse o afastamento de Toffoli do caso pela Procuradoria-Geral da República, pelo procurador Paulo Gonet. Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, mas eu quero seguir agora, Yander, começando com você, sobre essa manifestação de Fachin que foi divulgada ontem. Uma defesa da instituição STF, uma defesa da atuação do próprio Dias Toffoli, uma defesa da prerrogativa da Polícia Federal de conduzir investigações, uma defesa do Banco Central também com papel fiscalizador da parte econômica, né, do sistema da economia brasileira. Eu queria te ouvir se dava para esperar um posicionamento diferente de Fachin, porque ele está representando uma instituição que, nesse momento, está sendo criticada, nesse momento está sob ataque, muito por causa de decisões do próprio Dias Toffoli. Ele, como representante do STF, não poderia ter, talvez, uma postura diferente de divulgar uma nota criticando a postura de Dias Toffoli. Queria uma análise sua sobre essa postura de Fachin nesse caso. Lívia, de fato, ficaria difícil o ministro Edson Fachin, como presidente do Supremo, não defender o ministro Dias Toffoli nesse momento, justamente pelo histórico. É claro que agora a gente está vendo essas críticas todas ao Supremo e ao ministro Dias Toffoli em específico nesse momento, mas a gente acabou de ver há pouco também muitas críticas ao ministro Alexandre de Moraes, e isso gera um espírito de corpo no Supremo. Mas também a gente tem que lembrar do histórico dos ataques que a Corte enfrentou ao longo do governo Jair Bolsonaro, dos ataques que foram feitos ali na trama golpista, no desenvolvimento, né, na articulação dessa trama golpista durante as eleições. Então, a Corte, no governo Bolsonaro, ela se uniu. Os ministros chegaram à conclusão de que para que a Corte se mantivesse como um poder relevante e não fosse subjugada a esses ataques, os ministros que em outros momentos do passado divergiram muito, precisavam se unir, e foi o que aconteceu. Uma Corte unida para enfrentar ameaças. E agora, apesar de a gente ter visto recentemente algumas divergências entre os ministros, a mais falada, mais comentada, foi a do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista, que ele votou pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro e outros réus naquele momento. A Corte, ela continua com esse espírito de corpo para enfrentar ataques. Então, ao mesmo tempo que o ministro Edson Fachin, ele não pode, claro, ser condescendente com possíveis irregularidades ou conflitos de interesse de magistrados da Corte, ele também não pode deixar a Corte exposta a mais ataques, ainda mais em um ano eleitoral. Mas é um dilema também para Fachin, Lívia, porque Fachin, dentro do Supremo, é o maior defensor de um código de conduta para os ministros do Supremo, para que as regras de atuação como advogados, em palestras, tudo isso que a gente tem visto e que são muito criticados no Supremo, ele tem defendido que haja regras muito bem claras para que a Corte também não fique exposta a essas críticas que são feitas e a imagem da Corte seja prejudicada. Então, ele defendeu muito, desde que assumiu a presidência do Supremo, esse código de conduta, mas agora, diante dessas críticas todas que estão sendo feitas ao ministro Dias Toffoli, esse código de conduta, ele parece que se torna ainda mais importante, mas também tem uma avaliação ali no Supremo de que defender esse código de conduta coloca também, expõe o ministro Dias Toffoli e coloca a Corte no alvo, Lívia. É pelo timing, Yander, imagino, e aí eu quero falar um pouco sobre isso também com o Ranier, porque como você bem enfatizou, Yander, é uma defesa de Fachin, não de agora, que haja, né, o estabelecimento de um código de conduta, um código de ética para ministros de tribunais superiores, não só o STF, mas tribunais superiores, mas defender com muita ênfase agora
Isso realmente dá a entender que talvez seja uma crítica, pelo menos é a visão de muitos ministros, uma crítica à conduta do próprio ministro Dias Toffoli. E nesse mesmo documento, nessa nota que foi divulgada, Ranieri, inclusive, defendendo o ministro Dias Toffoli, o próprio Fachin chegou a dizer o seguinte, olha, eventuais pontos, abusos, decisões durante o recesso que foram adotadas por um ministro, se forem consideradas irregulares ou alvo de críticas ou até de contestação por parte de alguém, na volta do recesso há espaço no plenário, para que essas decisões sejam discutidas por todos os ministros. Então, ele meio que deu uma equilibrada. Defendeu o Toffoli, mas também trouxe essa informação. Caso haja algum desacordo, alguma crítica em relação a decisões, depois a gente pode voltar a discutir isso entre todos os ministros. Queria te ouvir sobre essa manifestação, se era algo esperado. E agora, em que contexto esse código de ética pode ganhar força mais uma vez para realmente sair do papel? Olivia, esse ponto que você abordou agora há pouco era um ponto que me chamou a atenção. O fato de na nota, o ministro Edson Fachin, como era esperado, ele defende o Supremo, ele defende o ministro Dias Toffoli, mas ele também tem ali críticas implícitas, inclusive ao próprio Dias Toffoli. A defesa que ele faz da Polícia Federal, das prerrogativas da Polícia Federal e das prerrogativas do Banco Central, elas estão inseridas no contexto de uma pressão que houve em cima do Banco Central e da Polícia Federal, que partiram inclusive e talvez principalmente do ministro Dias Toffoli. Então, esse ponto aí que você cita também, que decisões monocráticas elas vão estar sob o julgo do plenário, que o Supremo ali, ele talvez encerra a nota nesse sentido, que o Supremo também não está acima, ninguém está acima da lei, inclusive o Supremo. Então, é uma nota que ela atira para todos os lados e ela é um indicativo dessa divisão que há no Supremo. Embora a intenção e algum dos pontos principais seja a defesa do espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal, também há críticas ali à atuação do Supremo Tribunal Federal e tudo isso inserido nessa defesa que o Fachin faz, que já envolveu conversas ministro a ministro, de um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal. Esse código de conduta, ele fala que foi lá atrás, que ele pensou lá atrás, não está relacionado a esses episódios atuais, mas eles são indissociáveis. É impossível você debater um código de conduta do Supremo Tribunal Federal agora sem discutir a validade, a legalidade ou a conveniência de um ministro assumir um caso relativo a pessoas que dias antes estavam com ele dentro de um jatinho particular, indo para o Peru assistir um jogo de futebol. Então, essa discussão, embora o Fachin tente desassociá-la desses temas, ela está naturalmente, entre aspas, contaminada por eles. Então, há uma resistência muito grande dentro do Supremo e essa própria nota, essas aparentes contradições nessa nota, ou esses sinais aí para todos os lados, eles são um indicativo, uma simbologia muito grande justamente dessa divisão, não só em relação à atitude ou às atitudes do ministro Dias Toffoli, mas em relação ao Código de Conduta e em relação às condutas propriamente ditas de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, devolvendo para você, Ranieri, sobre essa decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar pelo menos uma das representações que tratam sobre pedidos de afastamento de Dias Toffoli do caso do Banco Master. Há outros processos nesse mesmo sentido que estão em apuração pela Procuradoria-Geral da República, tanto que a análise para que houvesse agora essa rejeição de uma dessas representações, argumenta-se que, justamente pelo fato de que são objetos tão parecidos, mas que o caso vai continuar sendo apurado pela Procuradoria-Geral da República. Você vê alguma chance de algum desses pedidos, dessas representações, prosperar ou alguma? Olha, Lívia, seria uma surpresa enorme se algum desses pedidos forem atendidos pelo Procurador-Geral da República. O procurador ele tem adotado uma atitude de muito alinhamento
com essa ala do Executivo que está dando guarida, que está dando suporte ao ministro Dias Toffoli. É o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino. Então, o Paulo Gonet, ele arquivou esse primeiro pedido, há outros pedidos de suspeição, quase todos eles partidos ali tendo origem em parlamentares da direita, e seria uma surpresa muito grande, ou será uma surpresa muito grande, se o Procurador-Geral da República der andamento, der sequência a algum desses pedidos. A tendência, por hora, por tudo isso que eu te falei, é que esses outros pedidos eles tenham o mesmo destino desse pedido inicial, ou seja, o arquivamento. Pensa diferente, Ander? Ou é nessa linha também? Eu concordo com o Ranier, Lívia. Acho que é muito difícil a Procuradoria-Geral da República aceitar esse pedido contra o Dias Toffoli por todo esse alinhamento que a gente tem visto, que o Ranier comentou. O mais provável, talvez, a possibilidade mais concreta de esse caso do Banco Master sair das mãos do ministro Dias Toffoli é um acordo dentro da própria corte, algo que já vem sendo discutido lá no Supremo, de esse processo ser enviado pelo próprio Dias Toffoli para a primeira instância. Seria uma espécie de saída honrosa para o ministro Dias Toffoli. Ele descarta nos bastidores, abre mão dessa relatoria. Acho muito difícil também que o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, determine a retirada de Dias Toffoli dessa relatoria, mas como o caso está aumentando, as críticas ao Supremo estão crescendo, o Supremo está cada vez mais exposto a esse imbróglio todo, talvez o Dias Toffoli seja convencido ali internamente, em algum acordo, a mandar esse processo para primeira instância e acabar de vez com essa polêmica. Mas também acredito que isso não partiria da Procuradoria-Geral da República, Lívia. Apurações de vocês, inclusive, nossos analistas de política, apontam para o sentido de que talvez haja, então, um desmembramento desse processo no STF, que é justamente isso que o Yander estava falando agora para a gente, e que talvez os fatos principais continuassem, talvez, sob relatoria do próprio ministro Dias Toffoli, mas todos os fatos correlatos também em investigação e outros fatos que viessem à tona fossem tratados em outros processos relacionados, mais outros processos que ou iriam para a primeira instância ou seriam relatados por outros ministros do STF para que houvesse essa saída honrosa que o Yander falou agora para a gente.